O Senhor, Ele já vem falando conosco desde casa, né? Então não será uma noite diferente, será uma noite que Deus estará falando conosco, amém? Quero cumprimentar a todos que estão assistindo pela internet, que Deus abençoe a vida de cada um e que essa noite Deus fale da mesma forma com todos vocês. Vamos abrir nossas Bíblias em Jeremias, capítulo 17. Verso 9 e 10. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Até aqui. Aleluia. Depois eu vou ler outros textos e eu vou falando no decorrer da palavra. Desde ontem eu estava meditando na palavra e Deus me deu essa palavra. E quando a gente vai preparar algo, não é somente para a igreja, né? Primeiramente Deus fala conosco. E eu fui ler sobre esse texto, aonde Deus fala, né? O nosso coração é enganoso. O nosso coração, ele é enganoso, muitas das vezes, porque a gente se deixa levar pelo que ele está querendo que a gente faça, as nossas atitudes. Muitas das vezes a gente faz coisas que não era para fazer, mas acaba fazendo. São coisas que não era para fazer, porque não está de acordo com a vontade de Deus, mas a gente acaba fazendo. Então o nosso coração muitas das vezes nos engana quanto a isso. O coração do homem é enganoso por isso, por a gente praticar algo que não deveríamos fazer, por a gente pensar algo que não deveria pensar. Então ele acaba nos enganando e muitas das vezes a gente deixa de ser enganado pelo próprio coração, porque nós somos responsáveis pelas nossas atitudes, pelos nossos atos, mas sabendo que nós vamos prestar conta diante de Deus das nossas atitudes e dos nossos atos, porque é disso que ele fala. Nós temos a plena convicção que nós vamos prestar conta dos nossos atos. Não se iluda com as coisas que vêm do coração. Não se iluda, muitas das vezes o que vem no seu coração te engana a tua mente, porque tudo vai proceder do nosso coração. E se a gente parar para pensar, o nosso coração é o último órgão que para. Enquanto, a gente costuma falar, né, que enquanto a vida, o coração está pulsando. Então dele sempre vai prover o que é bom e o que é ruim, o bem e o mal. Ele provê o coração. Então nessa palavra, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? E logo em seguida, eu sou o Senhor, aquele que sonda o coração. Deus sonda nossos corações. Deus sonda e sabe exatamente como nós somos, da nossa maneira, o que nós estamos pensando. Só que, depois eu fui ler lá em 1 João, capítulo 3, verso 20 e 21. Eu vou ler para vocês. Vou começar a ler do verso 18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele quando o nosso coração nos condenar. Quando Deus é maior do que o nosso coração e sabe de todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena,
temos confiança diante de Deus. Até aqui. E eu comecei a ler sobre esse texto aqui. Aqui fala, quando ele se refere a como? A nós, amados, filhinhos e amados. Isso quer dizer o quê? Que nós sabemos o que está escrito aqui, a palavra do Senhor a gente conhece. Amados, o que você está pensando, o que está no seu coração, é disso que fala. Se eu sei em quem eu estou, se eu sei que Deus está aqui dentro do meu coração, eu vou evitar o mal. Se eu sei que Ele fez morada aqui no meu coração, eu vou mudar minha vida. Quando a gente fala que Deus transforma a nossa vida, o nosso viver, fala exatamente disso. Ele muda o nosso coração. Ele muda aquilo que era ruim aqui dentro, que a gente tinha. Ele muda, Ele transforma. Então, como diz aqui na palavra, se eu evito o mal, Deus sabe. Se eu tento fazer o bem, mesmo meu coração pensando mal, mas eu vou contra o que está aqui dentro e luto para que venha o bem, Deus sabe. Ele está sondando o meu coração. E Ele sabe que eu luto contra. Ele sabe que pode ser o meu coração danoso, cheio de maldade, mas eu luto contra isso na minha vida. Eu quero viver uma vida santa. Então eu preciso lutar contra isso. Eu preciso ir contra isso. Muitas das vezes a gente acha que o meu coração é um coração duro, mas Deus nos colocou um coração de carne, sensível, capaz de saber o que é certo e o que é errado. Porque quando a gente deixa que o nosso coração seja dominado pelas coisas ruins, o que a gente está falando? A gente está se preparando exatamente para perder, para sair da presença de Deus. Porque a gente está querendo somente a maldade que vem em nosso coração. A gente está querendo muitas das vezes fazer exatamente aquilo que nada o Senhor aprova, mas eu quero fazer. E vem do meu coração. Vem do meu coração. Então, se nós sabemos que Jesus veio e graças a Ele habita no nosso coração, que nós fomos lavados e remidos pelo seu sangue, então nós temos a plena convicção de que Ele está dentro de nós, que Ele brilha, brilha, brilha. Então a minha vida tem que ser assim, o meu coração tem que ser assim, brilhando, 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 limpo, puro diante dEle, e não somente nele, não. É diante de todos. Eu tenho que estar com o meu coração limpo perante as pessoas, perante os outros, porque Deus se agrada disso. Ele sonda o meu coração. Então, muitas das vezes a gente pede, né? Senhor, sonda em mim e vê o que é de mal. Limpa o meu coração das coisas ruins que muitas das vezes eu penso em fazer, mas eu não quero fazer. Eu quero lutar contra isso. Porque se o nosso coração não nos acusa de nada, é porque eu posso ter a plena confiança em Deus. Eu sei que Deus está aqui. Se o meu coração não está me acusando de nada que eu fiz de errado, eu tenho plena convicção de que Deus está aqui. Porque quando o nosso coração nos condena com os nossos atos, a gente está se afastando do Senhor. A gente está fazendo algo que Ele não está se agradando. A gente está se fazendo algo que está somente nos afastando dEle. Muitas das vezes a gente acha que o Espírito Santo não fala conosco, né? Não é não. É quando a gente se afasta tanto do Senhor. Tanto a ponto dele, da gente não ouvir nem a voz dele mais. Do nosso coração
já virou pedra, deixou de ser de carne, que a gente nem ouve mais a voz do Senhor. E o que nós precisamos? Nós não podemos viver uma vida de leproso, insensível, que não sentimos nada, que não vemos mais nada diferente, aonde você não sente mais nada. Você é incapaz de ver o erro, de cometer atos de erros, de pecar, mas não sente Deus falando com você. Muitas das vezes a gente vê que Deus não está falando com tantas pessoas. A gente vê Deus, eu posso dizer, se afastando. Se afastando de nós. Porque a gente sabe do que é certo e do que é errado. A gente sabe do que faz o bem e do que faz o mal. A gente sabe muito bem que o Senhor sonda os nossos corações. Mas a gente continua fazendo o que está de errado. Só que um dia a gente presta conta a Ele. E o Senhor nos coloca responsáveis pelos nossos atos. Justamente por isso, porque nós vamos prestar conta. Então nós somos responsáveis pelos nossos atos. Se a gente está fazendo algo de mal, Deus sabe, Deus está vendo. E Deus já sabia o que ia fazer. Porque Ele sabe. Ele sabe. Ele nos criou, Ele sabe o que nós somos capazes. Ele sabe também, muitas das vezes, que a gente luta contra o pecado. Por mais que a nossa perna, muitas das vezes, meio que vacila, mas a gente está lá. Senhor, me conserta, me põe de volta no prumo aí, na linha. Eu preciso andar na linha. Eu não posso me desviar, não. Eu não posso nem olhar para um lado nem para o outro. Deus sabe. Deus sabe. E existe exatamente o oposto. Eu estou fazendo tudo que há de errado. Eu estou pecando. Estou fazendo tudo que não agrada o Senhor. Mas eu não quero ouvir a voz dele. Eu prefiro não ouvir a voz do Senhor. Tem muita gente que está pecando e não está vendo. E não está ouvindo a voz de Deus. Tem muita gente que não está vendo o que está fazendo de errado. E muitas das vezes está vendo, mas eu não quero me consertar. Deixa do jeito que está. Eu já pequei mesmo, eu já errei. Muita gente escuta isso, né? Eu tentei, não consegui. Não consegui, não adianta. Que eu já tentei várias vezes andar na presença do Senhor, mas a minha carne é fraca. Não, a carne é fraca não. Lute. A minha carne pode ser fraca sim, mas eu vou lutar contra o pecado. Eu vou lutar contra a vida. Aquilo que me vier que não agrada ao Senhor, eu vou lutar contra. Mas a minha boca eu abro, muitas das vezes eu não abençoo nem meus filhos em casa. Lute contra. Lute contra. Quantas vezes eu ouvi mães falando isso, amaldiçoando o próprio filho dentro de casa, falando que o filho não dá para nada. Dá sim. Ele dá. Os nossos filhos são o retrato que nós somos. Do que nós somos na nossa casa. Eles se espelham em eles. Nós somos espelho para eles. Tanto o pai quanto a mãe. Eles veem em nós. E muitas das vezes a gente faz isso. Muitas das vezes você pega, deixa de fazer as coisas certas, vai fazer o que é errado. E acha que está tudo bem. Eu já errei mesmo, eu já pequei mesmo, então deixa para lá. Eu não sirvo para estar servindo a Deus, não. Para que eu vou para a igreja? Porque no dia seguinte eu vou estar fazendo tudo de errado.
E aí, você não pensa no seu futuro? Quando chegar seu grande dia? A gente não sabe qual é o nosso grande dia, né? A gente não sabe, como costuma dizer, né? Qual será a nossa senha. Se é daqui a 1 minuto, 1 segundo, se é amanhã, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 10, nós não sabemos. Nós não sabemos. E muitas das vezes esquecem. As pessoas esquecem que nós temos 2 destinos, né? O céu e o inferno. E não tem meio termo, não. Não tem. A gente precisa ter uma vida de comunhão com o Senhor. Porque eu sei que eu passei da morte para a vida. Que a minha vida Deus transformou. Que o que eu era antes eu não sou hoje. E muitas das vezes, quem me conhece com esse meu jeitinho todo calmo, o meu eu é para explodir, mas eu seguro. Porque Deus reina na minha vida. E todos os dias de manhã, quando eu acordo, agradeço ao Senhor, eu peço, Senhor, reina na minha vida. Eu não faço a minha vontade, mas a tua. Eu posso até não gostar, mas eu vou fazer a sua vontade, Senhor. Eu não quero fazer a minha, não. Eu não quero. Porque se a gente for fazer a nossa vontade, é totalmente contra a vontade do Senhor. Totalmente contra. Nós precisamos ter uma vida plenamente voltada para Deus, porque o nosso coração, como diz na palavra, ele é enganoso. Não se deixe ser enganado pelo seu coração. Não se deixe. Nós temos que ter a convicção de que nós nascemos de novo, que nós tivemos uma vida transformada por Deus. Nós temos que ter essa convicção no nosso coração, porque nós sabemos, como diz na palavra, o Senhor esquadrinha nossos corações, e Ele sabe o que eu tenho de mal, o que eu tenho de bom dentro do meu coração. Ele sabe. Ele sabe. Eu estava lendo e li um texto e eu vi algo assim que me chamou muita atenção. A insensibilidade espiritual é uma praga. Quando a gente não tem mais sensibilidade nenhuma para as coisas do Senhor. Quando tudo no mundo me chama a atenção, agrada o meu coração, o meu eu, e eu não enxergo que tudo aquilo vai contra a palavra de Deus, que tudo aquilo vai contra o que eu aprendi um dia na palavra. Nós precisamos ter um coração totalmente voltado para o Senhor, totalmente voltado para as vontades dele. Nós necessitamos disso a cada dia. Não deixe que o seu coração te engane. Não deixe. Se muitas das vezes as pessoas te chamam para algo que não está agradando ao Senhor, sai fora. Se distancia. Distância. Eu não posso me corromper. Eu não posso. Porque o que eu vou apresentar para o Senhor, quando eu for dar conta da minha vida, o que eu tenho a apresentar a Deus, quando eu for dar conta dos meus atos? Porque quando a gente chegar diante dele, nós vamos abrir nossas mãos e apresentar o quê? O que eu quis fazer um dia e fiz tudo de errado? E não escutei a voz de Deus falando comigo lá no meu coração. Não faça. Está errado. Não, mas a minha mente falava aqui, né? Estava uma briga aqui entre o querer e não querer. E eu decidi aceitar e fazer o errado. Incline seus ouvidos para o Senhor. Ouça a voz do Senhor. Nós necessitamos a todos os dias buscar mais dele, orar mais. Se tem algo na sua vida que te faz distanciar dele, larga de lado. Larga de lado. Entra num propósito com ele.
Mas faça algo para que a sua vida não caia nisso. Mude, transforma. Você pode, nós podemos. Que a nossa vida depende de nós. Ele nos deixa livre para escolher. Nós não somos prisioneiros. Pelo contrário. Nós somos livres. Livres para escolher. Por isso que nós somos livres. Para escolher o que é certo e o que é errado. O que convém fazer e o que não convém. O que agrada ao Senhor e o que não agrada. Mas nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Nós necessitamos. Porque no momento que a gente derrapar, a gente volta. Ele vai estar sempre de braços abertos para nos receber. Ele sempre vai estar à espera para nos receber de volta. Quando a gente vira e fala, Senhor, eu errei, eu estou tão errado, eu estou fazendo tanta besteira na minha vida, sabendo que estou errado, Senhor. Mas me põe de volta no prumo. Me bota de volta nos teus caminhos, Senhor. Me ajuda. São decisões nossas. Nós que decidimos. Não adianta você ouvir a voz de um, de outro, conselhos. Tem gente que fica pedindo conselho, e não ouve a voz dele. Que é o principal. Nós precisamos buscar mais dele. Nós necessitamos ouvir mais dele. Porque naquele momento que nós precisamos tanto de um abraço, não é do amigo, o abraço é dele. O abraço é dele. E hoje eu pedi que o pastor ensaiasse um louvor. Meu mestre, dá-me um coração igual a teu, coração disposto a obedecer, seguindo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, esse louvor fala exatamente, né? Dá-me um coração igual ao seu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao do Senhor. É isso que nós precisamos pedir. É isso que nós necessitamos. Um coração transformado. Um coração puro. Que essa noite Deus esteja falando no coração de cada um. Que seja uma noite de reconciliação. Uma noite que realmente você ouça a voz do Senhor no seu coração. Amém? Meu mestre, dá-me coração igual a você, coração disposto a